Pessoal, boa noite. Vamos com muita tranquilidade para a nossa avaliação. Ficam duas dicas: fé, café, muito estudo. Não há uma questão ali que nós não tenhamos debatido, não tenha sido objeto de exemplo nosso, ainda que nos mínimos detalhes, para o nosso aprendizado em Processo Civil 2. Em Processo Civil 2, para essa primeira prova, nós estudaremos basicamente e cobraremos basicamente teoria geral dos recursos e recurso de apelação e recurso de agravo de instrumento. Para a gente passar bem pelo recurso de apelação, pelo recurso de agravo de instrumento e pela teoria geral de recursos, vão algumas dicas. Dicas não é, embora nós vamos tentar fazer uma linearidade, mas não é matéria, isso aqui não é aula. Vamos bater um papo. Tem esperança em vocês. Os meios de impugnação às decisões judiciais são os sucedâneos recursais ou os recursos. Dentre os sucedâneos recursais, conforme nós já estudamos em sala de aula, existem aqueles internos, existem aqueles externos. Alguns doutrinadores colocam também as ações de impugnação autônoma. A título de exemplo, a ação rescisória, que outros doutrinadores colocam como sucedâneos recursais. Para este momento, de só menos importância. Gostaria que vocês atentassem para para a remessa necessária. A remessa necessária, equivocada e incautamente chamada de recurso de ofício, não é um recurso. Não é um recurso porque, além de outras circunstâncias, ela não é dotada da característica da voluntariedade. Remessa necessária está prevista no artigo 496. Ocorrerá quando? Exame necessário. Nas decisões ou nas sentenças desfavoráveis à fazenda pública, às suas autarquias e às suas fundações públicas. Em resumo, quando a fazenda pública perder dinheiro, desvantagem econômica em virtude de uma decisão ou de uma sentença, nestes casos, remete-se necessariamente a matéria ao tribunal para uma reavaliação. Todavia, não haverá remessa necessária. Ou seja, não será necessária a remessa quando a Fazenda Pública interpuser recurso de apelação. Por uma razão muito lógica. Se ela apelou, muito obviamente, em decorrência do efeito devolutivo da apelação, nós não necessitamos do recurso da remessa necessária. Também não haverá remessa ou reexame necessário quando o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos. Para a União, 500 salários mínimos. Para os estados e o Distrito Federal, 100 salários mínimos. Para os municípios, obviamente, e respectivamente, para as autarquias e as suas fundações públicas. Terceiro caso, de não existência ou não necessidade da remessa. Quando, também chamada remessa de ofício, se o juiz não mandar, o tribunal avoca, o tribunal manda buscar. Também não haverá remessa necessária quando a sentença for fundada, a sentença da desvantagem econômica, for fundada em súmula de tribunal superior, quando a sentença for fundada em súmula do STJ, entendimento jurisprudencial do STJ ou do STF, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Quando
a sentença for fundada em súmula ou entendimento firmado no âmbito da própria administração pública. Então, nesses 3 casos, nós não teremos remessa necessária. Temos bastante atenção nisso, em quando ocorrerá a remessa necessária e quando, excepcionalmente, não ocorrerá a remessa necessária. Em relação à existência de apelação por parte da Fazenda Pública. 2, em relação ao valor do proveito econômico ou desproveito econômico. 3ª, em relação às súmulas administrativas ou entendimentos da administração pública. Pessoal, feita essa primeira consideração em relação ao sucedâneo recursal de remessa necessária, vamos pular um pouquinho a cerca e vamos diretamente para os recursos. Os recursos são meios de impugnação de decisão judicial, mas não são remessa necessária. Aliás, me perdoe, não são sucedâneos recursais. Remessa necessária é sucedâneo recursal, obviamente não é recurso. Porque o recurso é dotado de algumas características que lhe são muito próprias e cumulativas. Voluntariedade, manejo pelas partes, pelo terceiro interessado, pelo Ministério Público, expressa previsão em lei federal, objetivo de reforma, anulação, esclarecimento ou integração da sentença, desenvolvimento no corpo do próprio processo. Essas são as características recursais. Existem também, para além dessas características próprias de todo e qualquer recurso, existem os efeitos recursais. Principal efeito do recurso, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Obviamente que todo recurso é dotado de efeito devolutivo porque ele devolve ao Poder Judiciário a matéria naquilo que foi objeto de recurso. Nem sempre devolve para a instância superior, porque havendo retratação, nas hipóteses em que será cabível, nós teremos desnecessidade da instância superior apreciar. Ou, no caso dos embargos de declaração, que devolve para o próprio juiz, a ocasião em que ele vai decidir os próprios embargos de declaração em relação à sua própria decisão ou à sua própria sentença. Depois do efeito devolutivo, presta bastante atenção, nós temos o efeito suspensivo, que não é a regra nos recursos. Diz o artigo 995 que o efeito suspensivo não será a regra. Está falando lá que a decisão, a interposição de recurso não impede o cumprimento da decisão judicial, salvo efeito suspensivo decorrente de expressa previsão legal ou decisão do juiz, decisão judicial, quando ficar provado risco de dano de grave, de difícil ou de impossível reparação e, de outro lado, ficar provável a possibilidade, a probabilidade de provimento do recurso. Então, nós já falamos do efeito devolutivo, típico de todos os recursos, não necessariamente para a instância superior. Já falamos do efeito suspensivo. Resta-nos falar agora do efeito obstativo, ou, nas palavras do Fred Didier, a título de exemplo, na doutrina dele, efeito impeditivo da coisa julgada. É que a interposição de recurso impede a formação da coisa julgada. Obsta a coisa julgada. E impede ou obsta a preclusão temporal. Obviamente, se cumprido o requisito de admissibilidade, tempestividade. Perfeito? Feita essa consideração sobre o efeito obstativo, nós temos que conversar agora sobre o efeito expansivo do recurso. O efeito expansivo ou extensivo do recurso vai dizer para nós, vocês lembram da aula, daquela motinha maravilhosa, daquele boi maravilhoso que nós desenhamos? O efeito expansivo ou extensivo do recurso está previsto no artigo 1005. Vai falar que recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintas as suas relações jurídicas. Depois, nós temos o efeito substitutivo. O efeito substitutivo existirá quando o recurso substituirá no todo ou em parte a decisão recorrida. Só não substituirá
quando não houver, obviamente, mérito recursal, porque absolutamente inviável nesse sentido. Existe ainda, por fim, o efeito translativo. Deixamos por último, não é à toa não, tá? O efeito translativo é quase uma exceção ao efeito devolutivo. Porque o efeito devolutivo devolve para o tribunal. Aliás, devolve para o judiciário. Toda a matéria, mas somente toda. Quando a gente fala devolve toda a matéria, mas toda a matéria que foi objeto de recurso. Já o efeito translativo possibilita ao Poder Judiciário aquilo que nós acreditávamos até pouco tempo que era proibido, que é a reformatio imperius. O que é a reformatio? O que é o efeito translativo? Possibilita ao Poder Judiciário, ao órgão julgador do recurso, decidir questões não suscitadas. O que seriam essas questões não suscitadas? A questão de ordem pública, não preclusa, obviamente, e aquelas questões que o juiz poderia reconhecer de ofício, a título de exemplo, a prescrição ou a decadência. Então, o efeito translativo possibilita ao órgão julgador conhecer de questões não suscitadas, questões de ordem pública e questões em que é possível ao Poder Judiciário conhecê-las de ofício. Entendemos que acabamos com essa questão dos efeitos recursais. Passaremos agora, pois, para os prazos do recurso. No Código de Processo Civil, prazo de recurso, conforme está no artigo 1003, parágrafo 5º, está falando, excetuando-se os embargos de declaração, os recursos serão interpostos no prazo de 15 dias. Embargos de declaração é um único recurso cuja interposição não é prazo de 15 dias, é de 5 dias. Contagem do prazo recursal, seja de 15 ou seja de 5 dias. No caso dos embargos de declaração. Regra, a contar da intimação do representante da parte. Diga-se, advocacia pública, defensoria pública, advogado, escritório de advocacia ou Ministério Público. Contados da intimação do representante da parte. Quando a decisão ou sentença tiver sido proferida em audiência para os presentes, conta-se da audiência. Quando a parte não tiver representante, quando a decisão for proferida antes da citação, como é comum acontecer no caso das tutelas provisórias, seja ela de urgência, seja ela de evidência, seja ela em caráter antecedente, ou seja ela em caráter cautelar, nós teremos início da contagem do prazo na forma do 231. A forma do 231 significa, já que eu não tenho quem me represente, o início do prazo recursal, o dies a quo, começa a contar da data da juntada do mandado cumprido no rosto dos autos. Quando o recurso for interposto pelo correio, contrário a entendimento de Tribunal Superior antes da vigência do Código de 2015, começa-se a contar o prazo da data, aliás, para aferir tempestividade, conta-se a data da postagem e não a data de chegada do recurso no órgão superior, tá bom? Ou ainda no órgão de primeiro grau, como é o caso da apelação, que é dirigida ao juiz de primeiro grau. De modo que, quando o recurso é interposto pelo correio, para fins de contagem de prazo, considera-se a data da postagem e não a data de chegada do recurso. Fizemos efeitos recursais, fizemos características recursais, fizemos prazo e início da contagem de prazo. Para o segundo bloco, apelação e agravo de instrumento. Até mais, passar bem.